a gente tem visto que não tem como fugir mais disso e que as crianças, os jovens, essa geração é digital, não é? Então eles fazem tudo está ligado nessas novas tecnologias. E eu acredito, e tenho lido alguma coisa sobre isso, que essas tecnologias podem ter propósitos pedagógicos. No caso, o smartphone, se ele tiver um propósito pedagógico, se ele for usado em sala de aula como um aliado do professor, se ele servir para uma pesquisa, como uma ferramenta de aprendizagem, eu acho muito importante que a gente use isso para usarmos o que temos no nosso tempo, né? Os meios que o nosso tempo nos oferece. Por outro lado, se o professor está dando uma explicação, fazendo um exercício e o aluno está usando o smartphone, as redes sociais, ou se comunicando, ou ligado em outra coisa que aconteceu, não sei em que momento, porque as informações são imediatas, eu acho que ele atrapalha imensamente, atrapalha a concentração, atrapalha o professor e a concentração do próprio aluno e os demais. O que eu faço como mãe, com o meu filho? A regra deveria ser, a escola disse proibido levar, ponto. Só que como mãe a gente sabe que as coisas não são bem assim, não tem manual para criar filho, é uma coisa bem difícil, a gente tem que ceder num lado e apertar do outro, não é? Quando o professor me disser que o meu filho, que o celular que o meu filho leva está atrapalhando a sua aprendizagem, que ele perturbou a aula com os outros por causa disso, o celular dele vai ser imediatamente cassado, vai ficar em casa. Enquanto isso não acontece, eu espero que ele saiba respeitar, fazer um uso adequado, quer dizer, usar quando o professor permitir, gravar alguma coisa. Daqui a pouco, um dia o João faltou uma aula e eu vi aquela facilidade de tirar foto do caderno do colega, não é? A gente corria atrás de xerox, ou a gente sentava, papapá. Não, mãe, depois eu vou copiar, mas tira foto de um... Tem coisas que facilitam a vida, por que não? Mas eu acho que os limites aqui, tanto os limites que a escola impuser, o professor, quem manda na sala de aula é o professor. Se o professor ditar a regra que é proibido, ou eu quero celulares na minha mesa, o meu filho vai colocar o celular na mesa. Não é para levar, nem olhar, não leva, né? É um jogo de cintura. Como mãe, eu acho que o professor também tem que fazer, porque as coisas estão mudando e a gente tem muita concorrência. Eu fui professora há 32 anos, a gente tem muita concorrência. Fica difícil a gente manter a atenção do aluno com tantas novidades. Então, quem sabe a gente descobre uma forma de usar essas ferramentas a nosso favor. O meu filho mais velho, que está com quase 12 anos, a gente deixa ele usar, ele tem o celular dele, não faz muito tempo, e a gente deixa ele usar, mas assim, contanto que na escola fique desligado. Então, o combinado é na escola desligado, ele leva se eventualmente ele precisar ligar, e como ele anda sozinho, ia pela rua assim, então a gente deixa ele usar o celular, mas com parcimônia, assim. Então ele usa até em casa mesmo para jogar, ele tem horário para jogar, então primeiro ele tem as tarefas dele, depois ele pode usar. Então assim, a gente tem bastante limite assim. Os outros menores não tem celular ainda, que a gente não vê necessidade. E quando, o que a gente combinou com eles, assim, eles pedem, lógico, né, porque os colegas todos têm, mas a gente combinou com eles que quando tiver necessidade eles vão ter. Sobre o uso na escola, assim, eu acho que não tem como a gente ignorar, é uma tecnologia que está aí, todo mundo tem acesso e as informações chegam bem mais rápido, então assim, não tem nem como o professor proibir o uso, mas eu acho que ele tem que usar para ajudar. Então assim, ele tem diversos aplicativos que podem ser usados para ajudar no conteúdo, ou até, vamos fazer uma pesquisa, né, de repente. Então assim, eu acho que não tem como ignorar, pode ser usado, mas também tem que ter os limites. Não vamos deixar ficar jogando, não vamos deixar ficar no Facebook. Então eu acho que não tem como ignorar, dá para ser usado, mas tem que ter limite, senão era bagunça.
Muitos de nós professores utilizam como recurso didático o próprio celular do aluno. Porém, o celular deve ser usado quando o professor solicita em sala de aula. Há uma norma que diz que o aluno não utilizará o celular sem que faça parte do trabalho didático daquele momento. O que acontece? Se o aluno está utilizando fora do horário em que deve ser utilizado, esse celular é retirado do aluno, ou pelo menos deveria ser retirado do aluno, porque o professor é um ser muito bom, que às vezes fica com pena de deixar o aluno sem o celular no final de semana, e aí não nos traz. Mas é comum também essa gavetinha aqui, está cheia de telefone celular, alguns professores retiram, porque o aluno está fazendo uso indevido, não é o momento certo de estar com o celular, e a norma diz que esse celular deve ser retirado. Já tivemos problemas também pelo mau uso de celular, é claro, aqui na escola, mas acho que os alunos hoje já estão usando com mais responsabilidade, não temos tido maiores problemas. Normas existem, leis existem, elas não são cumpridas, né? A nossa escola ela tem uma parceria com a Unipampa, né? E nós, alguns professores daqui, nós passamos a trabalhar com eles no programa de iniciação à docência, o PIBID. E no momento que eu iniciei lá, até então eu não usava. No momento que eu iniciei lá, eu observei o outro mundo, outra realidade de uma iniciação científica. A partir de lá, de tudo que eu aprendi lá, eu comecei a passar para eles aqui, ensinar, mostrar, porque essas tecnologias muitos dizem que é um problema o Facebook. Mas eu acho que na realidade não é um problema, tu tem que tornar ele teu aliado, uma ferramenta de aprendizagem, né? O Facebook é um exemplo, uma turma pode criar uma página onde o professor pode dialogar com eles virtualmente, um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então eu acho que essas tecnologias são muito importantes nos dias de hoje. Eu na prática, eu utilizo muito os aplicativos do Google, que é o Google Drive, onde eles podem estar em casa fazendo o trabalho e vão compartilhar comigo. E naquele exato momento, eu no meu computador da minha casa posso corrigir e enviar de volta o que deve ser refeito. Então eu acho isso muito importante, esses trabalhos, porque o aluno pode estar aprendendo, está vendo o que ele está fazendo, está controlando o que é feito, e tu foge o conservadorismo do papel, né? Tu tem que te aliar à tecnologia. Bem ou mal, é século XXI, então tu tem que acompanhar essas inovações. Hoje no mundo, hoje que nós estamos, se um professor não usar esses utensílios em sala de aula, ele praticamente está, digamos que, fora do padrão. 45, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o Brasil vai receber a notícia que a guerra terminou no outro dia. Tá? Então quer dizer que uma noite antes nós ficamos sob tensão de uma grande guerra ainda, e o Brasil vai receber essa notícia. Hoje nós temos a notícia no exato momento que ela acontece, tanto na economia, no esporte, no que for acontecer, ela está à nossa frente. Então eu em sala de aula, quando nós estamos trabalhando, eu faço isso, eu uso eles, peço para eles usarem os seus equipamentos, que é para a gente conseguir se integrar. Um exemplo que eu dou, por exemplo, na própria história, tá? Eles têm o Face, um exemplo ali, eles estão sempre, sabe que o WhatsApp, o Face, eles estão sempre dando uma olhadinha, eles têm, porque nós criamos hoje uma parte cultural que está se adaptando ao nosso ser, que é assim, ó, o de dar uma olhadinha. Tu tem que chegar e dar uma olhadinha. E o aluno, o adolescente de hoje, ele tá assim, ele tem que dar uma olhadinha. E não dá para puxar o freio, porque isso é uma coisa natural. É como se fosse um sistema de tomar uma água. Ele necessita daquilo. Não é mais não digo como uma doença, como alguns falam. Não, eu discordo. Eu vejo como um utensílio que está sendo necessário à nossa vida. E aquele negócio, às vezes ele é usado para o bem como para o mal, como tivemos alguns fatos até na nossa própria cidade. Então o que acontece? Ele pega, por exemplo, uma história, eu peço para eles pegar um amigo deles ali no Face ali, que mora em outra região. E aí, ali naquela região, a gente vai trabalhar o que aconteceu, por exemplo, na idade X, em 45, como pegar novamente o exemplo da Segunda Guerra Mundial, como que estava aquela região em 1945. E aí começa a trabalhar toda a região, já puxa daí para a geografia, para a história, para a sociologia, para a filosofia, e aí começa a ir abrangendo. Então,
há um uso, eu acredito que tem que usar. O professor deve usar isso, sabe? Claro, ele tem que monitora, sabe? Mas ao mesmo tempo tem que usar. Tanto é que nas minhas aulas eu uso um termo assim, ó, é liberado. Eu sou bem, digamos, em aula eu lanço a teoria capitalista para eles. Quer, não quer, tem quem quer. Então é liberado o celular. Primeira coisa que eu digo às vezes em sala de aula é isso. Eu trabalho com vencedores. Então a minha ideologia, a minha filosofia como professor é: eu crio vencedores. Eu crio vencedores para o mundo. Isso é o que eu quero fazer. Então eu te dou a liberdade de usar o celular. Tu quer usar? Pode usar. Só depois não reclame quando o mundo te cobrar. Eu vou te cobrar, mas ao mesmo tempo o mundo também vai te cobrar. E pior ainda. Então, tu queres usar para outra coisa? Pode usar, tenha liberdade. Só não reclama amanhã da tua vida. É um santo remédio.